Olá, amigos, olá, amigas, bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira live do nosso programa Eu Li e Você Leu Também, Dicas de Livro. Esse vídeo, ou esse programa, tem por objetivo trazer quinzenalmente uma dica de leitura para nós nos fortalecermos e nos edificarmos mediante os ensinos que os Espíritos nos trouxeram através dos inúmeros médios que por eles foram psicografados, inúmeras mensagens e histórias romanceadas. E o canal Roteiro Espírita, com o apoio da TV7, tem esse objetivo a partir de hoje, dia 10/6, de lançar quinzenalmente uma indicação de livro. Não quer dizer obrigatoriamente que você tenha que ler esse livro a cada 15 dias, mas pelo menos despertar em você a curiosidade de conhecê-lo, de ler algumas páginas, para quem sabe, a partir daí, você se sentir motivado a chegar até o final dele. E será para nós um grande desafio, porque a pergunta que sempre nos fizeram e que sempre tivemos a dificuldade de responder foi exatamente esta: qual o livro que você me indica para ler? Porque são tantos os livros, os temas, as diversidades de títulos, de autores, que a gente não saberia dizer qual o melhor livro a ser lido pelo leitor. Mas, pelo menos, mediante a nossa trajetória de leitura, daremos algumas dicas, que também não quer dizer necessariamente que seja a melhor. Mas quem sabe, a partir desta, você possa se sentir mobilizado a fazer uma excursão, fazer esse mergulho dentro dessa imensa plataforma virtual ou presencial dos livros das muitas bibliotecas espíritas ou não que nós temos próximos de nós. Escolher um, pelo menos, porque já ouvi dizer que não é preciso ler muitos livros, que você apenas leia um, se for o caso, mas que esse um que você leia, você possa praticar o seu conteúdo na sua vida diária. Tem muito mais valor e sentido do que você ler dezenas e centenas de títulos de livros, ainda que você consiga terminar todos eles, porque na maioria das vezes nós deixamos pela metade. E nesse particular ainda, antes de apresentarmos a nossa primeira dica, que, diga-se de passagem, também foi extremamente difícil escolher dentro esta multidão de livros psicografados ou não pelos espíritas e pelos espíritos, seja dentro do conteúdo espírita ou espiritualista, conforme também traremos, nós escolhemos um que, pelo bom senso, achamos por bem trazer. Mas antes disso, de mostrar a vocês e falar um pouquinho a respeito dele, eu vou pedir licença para ler uma mensagem de Emmanuel, onde ele vai intitular o livro Espírita. Vejamos o que nos diz o autor espiritual. Cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. O livro científico livra da incultura. O livro espírita livra da crueldade, para que os louros intelectuais não se desregrem na delinquência. O livro filosófico livra do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante, a fim de que elucidação
não se converta em palavras inúteis. O livro piedoso livra do desespero. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. O livro jurídico livra da injustiça. O livro espírita livra da parcialidade, a fim de que o direito não se faça instrumento da opressão. O livro técnico livra da incipiência. O livro espírita livra da vaidade, para que a especialização não seja manejada em prejuízo dos outros. O livro espírita, o livro de agricultura livra do primitivismo. O livro espírita livra da ambição desvarada, a fim de que o trabalho da gleba não se envelheça. O livro de regras sociais livra da rudeza de trato. O livro espírita livra da irresponsabilidade que muitas vezes transfigura o lar em atormentado reduto de sofrimento. O livro de consolo livra da aflição. O livro espírita livra do êxtase inerte, para que o reconforto não se acomode em preguiça. E antes de finalizar, ele ainda diz: o livro de informações livra do atraso. O livro espírita livra do tempo perdido, a fim de que a hora vazia não se arraste a queda em dívidas escabrosas. E, por fim, ele encerra: amparemos o livro respeitável, que é luz de hoje. No entanto, auxiliemos e divulguemos quanto seja possível o livro espírita, que é luz de hoje, amanhã e sempre. O livro nobre da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. Essa mensagem de Emmanuel encontra-se no livro Doutrina e Vida, uma obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Somente por esta mensagem nós vemos a importância de nós cultuarmos o hábito da leitura, que é muito pouco ainda praticado na leira espírita. Porque mesmo quando consideramos as obras básicas da doutrina, nós não vemos uma assiduidade do leitor ante esses livros, quer seja para conhecer os fundamentos básicos da doutrina, quer seja ainda para aprofundá-los, ou mesmo para colocá-los em prática. Por isso que nos veio essa ideia singela e oportuna de estarmos quinzenalmente oferecendo para aqueles que nos acompanham através dos nossos canais, os interessados pela boa leitura e, em particular, a leitura espírita, uma indicação de livro, para quem sabe, tome-se o gosto da leitura diária e constante. Dito isso, vai então a nossa primeira dica da leitura do livro Espírita. E como dissemos, difícil para escolhê-lo, mas, mediante o bom senso, nós resolvemos escolher este, porque acreditamos que todos os outros, no que diz respeito aos livros complementares da doutrina, é uma consequência deste, que muitos de nós conhecemos, poucos aprofundamos,
estudamos. E raríssimos são aqueles espíritas que colocam em prática os conceitos desse que é o livro básico que deu origem à doutrina dos espíritos, que não é outro senão o livro dos espíritos. Parece ser até óbvio, mas tinha um propósito de ser, ou tem um propósito de ser. Porque aqui está a origem dos fundamentos e do nascedouro da doutrina espírita. Essa que é para nós a terceira revelação. E que, embora pudéssemos trazer uma dica, como traremos de um livro romanceado, das obras complementares, um livro técnico que também traremos no decorrer, esperamos em Deus que prossigamos com essa proposta desse programa, mas achamos por bem começarmos por ele. Porque, embora no último dia 18 de abril desse ano, ter ele completado 166 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele continua sendo para nós, depois de 1,5 séculos e mais um pouquinho depois, como sendo um livro desconhecido. Porque, embora lido muitas vezes, não é aprofundado, degustado, refletido nas suas bases, nas suas entranhas, para colocarmos em prática, na sua essência, o valor que contém esta obra. Portanto, a dica de hoje não poderia ser outro como a primeira, senão o Livro dos Espíritos. E nesse particular, antes de nós vermos um pouquinho sobre o livro e falarmos sobre ele e o autor, eu tenho aqui do lado algumas das edições dos muitos livros dos Espíritos que nós conhecemos. Vou apresentar alguns deles. O primeiro é esse, que é de bolso, pequenininho, que a gente pode levar na bolsa, na pasta, dentro do bolso. Uma letrinha pequenininha, mas com um bom óculos dá para ler tranquilamente. Ok? Então fica aí uma sugestão também do tamanho do Livro dos Espíritos que a gente quer ter conosco, para facilitar a leitura. O outro um pouquinho maior, com a letrinha também melhor, esse aqui, o Livro dos Espíritos, sendo este ou os anteriores já apresentados, tem o mesmo conteúdo e o mesmo número de perguntas e respostas. É só uma questão de tamanho, ok? Temos esse, que é um pouquinho mais antigo e um pouco maior, que me parece ter sido o primeiro livro que eu adquiri do Livro dos Espíritos, talvez não o primeiro, mas considero como um dos mais antigos dentro da minha biblioteca. É esse aqui. E, por fim, esse que eu tenho como sendo algo especial, porque é o primeiro livro dos Espíritos que eu li, porque é oriundo dos meus pais, e ele é datado de 1965, esse livro. Então é bem antigo e que é uma obra especial aqui na nossa biblioteca. Tanto é que já está velhinho, está sem capa, mas é o mesmo livro. Tá? Nós temos outros, mas que nós não vamos aqui falar e apresentar, porque senão se tornaria cansativo. E a ideia não é essa, é ser uma coisa bem leve, bem tranquila, até mesmo dentro do tempo. Então, nós conhecemos o Livro dos Espíritos e o seu autor. E eu vou fazer uma breve síntese de um material que nós recolhemos a respeito do Livro dos Espíritos. E depois falaremos um pouquinho sobre o livro em si, como ele é composto, trazendo pelo menos 4 perguntas
para a gente se deliciar com as perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita publicada por Hippolyte Léon Denisard Rivaio sob o pseudônimo de Allan Kardec. Esta obra contém os princípios básicos do espiritismo ou da doutrina espírita. Nele está contido sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Então, sinteticamente, esse livro, que nós tão bem dizemos conhecê-lo, diz respeito a esses princípios básicos. Segundo os ensinamentos, continuando, dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. E aqui, para os neófitos, vale esse apontamento. O livro não é de Allan Kardec, escrito por ele. Ele é considerado como sendo o codificador da doutrina espírita. Pegou o conteúdo a partir daqueles fenômenos espíritas que estavam acontecendo lá em Paris, na sua cidade, e a partir daí, em Lyon, e a partir daí ele vai fazer toda uma pesquisa a respeito daqueles fenômenos, que traremos qualquer dia desse, em uma dessas lives, o pré-espiritismo, ou falando sobre as mesas girantes, para melhor determos o conhecimento a respeito desses fenômenos, mas que foram as bases de despertamento do interesse de Kardec e daqueles que ali estavam para estudar o fenômeno e dali retirar as causas. E Kardec chega à conclusão que aqueles efeitos que estavam sendo produzidos pelas mesas girantes, naqueles encontros de finais de semana, nos clubes, nas casas, o passatempo da época de então, conversar com os espíritos, com os mortos, descobriu-se que eram as almas dos homens que haviam morrido e que voltavam para dizer que a vida continuava fora do corpo. Tá? É uma das obras fundamentais para o estudo da doutrina espírita. Juntamente com esse livro, que falaremos desses outros 4, nós temos ainda o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, as revistas espíritas, obras póstumas, todas essas obras escritas por Kardec, embora nem todas aqui citadas façam parte das obras básicas, porque esta, considerada como Pentateuco, é formada de 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que também falaremos um pouco de cada uma delas em uma live específica. Mas, para a gente encerrar, e rapidamente, a obra veio a público em 18 de abril de 1857, lançada no Palais Hall, em Paris, na forma de perguntas e respostas, originalmente compreendendo 501 perguntas, quando dessa primeira edição. Foi fruto dos estudos de Kardec sobre os fenômenos como mesas girantes, psicografia, psicofonia, difundidos em toda a Europa e Estados Unidos em meados do século XIX, e que, segundo muitos pesquisadores da época, possuía origem mediúnica, ou seja, esta relação com o mundo espiritual. Foi o primeiro livro
de uma série de 5, aqui já citados, editados pelo pedagogo sobre o mesmo tema. Além de outras questões e outras informações que, no momento, nós vamos deixar de forma secundária, mas que certamente traremos em outros momentos a continuidade dessa história. Existe até livros que falam sobre o pré-espiritismo, a história do espiritismo, antes, durante e depois esses eventos de 1857. Basicamente seria isso aí, para a gente sentir o gosto e o prazer de conhecê-lo ou aprofundá-lo. Então, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes ou 4 livros. E nós vamos falar um pouquinho e rapidamente de cada um deles. E me permitam esse parêntese, por ser a primeira live e por ser o Livro dos Espíritos, talvez dure um pouquinho mais do que os outros que virão, porque faremos uma redução de 30 a 40 minutos no máximo. Então, nesse livro, nós vamos encontrar de uma forma sintética a biografia de Allan Kardec, e conforme dissemos, ele é dividido em 4 partes. No primeiro livro, vai ser trabalhado as causas primárias. Nesse capítulo, nessa parte, nós temos 4 capítulos. Deus, elementos gerais do universo, criação e princípio vital. Desse primeiro livro, primeira parte, nós escolhemos uma pergunta, que não poderia ser outra também, senão esta, que dá origem a 1018 ou 1019 perguntas, a depender da edição. No capítulo 1, falando sobre Deus. E foi por essa razão que escolhemos também esse livro para iniciarmos a nossa série Dicas de Leitura. Porque Kardec começa falando sobre Deus. E a primeira pergunta é: o que é Deus? E não quem é Deus. O que é Deus? A resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E a partir desta primeira, ele vai questionar os espíritos nessas outras 1017 ou 1018 outras perguntas. Todas elas com respostas bem fundamentadas. É a primeira parte do livro, que mais tarde vai originar um desses outros livros da codificação básica, que é o livro A Gênese. Ok? O segundo livro, ou a segunda parte desse livro, chama-se Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nessa segunda parte, ou segundo livro, ele é composto de 11 capítulos. Não vou ler todos para não torná-los cansativos, mas vejamos alguns deles. Dos Espíritos, encarnação dos Espíritos, retorno à vida corporal à espiritual, pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo físico, corporal, ocupações e missões dos espíritos, e o último, os 3 reinos. Dessa parte, nós escolhemos a seguinte questão. Deixa eu trazer aqui a baila. É a pergunta de número 193. Kardec questiona. Capítulo 4, a respeito da pluralidade das existências. Pode um homem, em suas novas existências,
descer do nível em que se encontra na atual ou regredir, os espíritos disseram. Em sua posição social, sim, como vemos muitas vezes. O rei de ontem pode ser o pobre e o mendigo de hoje. O mendigo de hoje pode ser o intelectual de amanhã. Socialmente, pode. O saudável de hoje poderá ser o doente de amanhã. Aquele que tem uma visão de águia hoje poderá ter amanhã uma cegueira desde o nascimento. Socialmente pode, mas como espírito não. Não regride na sua posição evolutiva conquistada até nesse instante. Observe que só nessa pergunta e resposta nós temos um catatal de coisa para pensar e refletir a respeito dela. E que são questões atuais. Não estão, digamos assim, fora do contexto do tempo atual. Elas são sempre atuais. É exemplo do que acabamos de trazer aqui. Pois bem, o terceiro livro é composto, ou a terceira parte, de 12 capítulos, tá? E vai tratar basicamente das leis morais. Dentre elas, também não leremos todas, temos a lei divino-natural, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de destruição e a lei de conservação, lei de sociedade, de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade e, capítulo 12, perfeição moral. Ok? São os capítulos que compõem essa parte terceira do Livro dos Espíritos. E a pergunta que nós escolhemos para ela, essa parte, deixa eu me achar aqui, foi do capítulo 3, Lei do Trabalho. E olha que pergunta interessante, viu? Bem própria para hoje. Nos mundos mais perfeitos que não nosso, a Terra, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Eis a resposta. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não penses que, por isso, o homem fique inativo e inútil, como muitos dizem. A ociosidade seria um suplício em vez de um benefício. Por que os espíritos disseram isso a Kardec? Porque, fazendo uma referência ao que disse Jesus, eu trabalho e o meu pai trabalha ainda hoje. Porque a lei do trabalho é uma lei natural da vida. Sempre existiu e sempre continuará existindo. Mas quanto mais evoluído é o espírito, menos tem necessidade do trabalho material, forçoso, físico. Expande-se a concepção de trabalho, diferentemente do nosso. Então, não existe para os espíritos evoluídos o que a gente chama hoje de ociosidade, de descanso eterno, de não ter o que fazer, porque quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha em bem em bem da comunidade geral. Percebe? Pois bem. E para a gente fechar, o quarto livro, ou a quarta parte, vai tratar exatamente das esperanças e consolações. Nesse livro, nós temos 2 capítulos. E só me permitam dizer que o segundo livro, a segunda parte, o mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, mais tarde surge o livro dos médiuns. Essa terceira parte, que acabamos de ver, mais tarde Kardec vai aprofundar como sendo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta quarta parte, Esperanças e Consolações, nós vamos ter o aprofundamento no livro O Céu e o Inferno.
que, diga-se de passagem, nós, do canal Roteiro Espírita, estamos estudando todos os domingos a partir das 8 horas da manhã. Fica aí o convite para que vocês entrem coletivamente nessa leitura aqui com a gente. Todos os domingos, a partir de 8 horas. Ok? A pergunta que nós escolhemos, uma vez que esse capítulo, ou esta quarta parte, é dividida em 2 capítulos, que chama-se Penas e Gozos Terrenos e Penas e Gozos Futuros. Nós escolhemos a pergunta, deixa eu ver aqui, Robson, a pergunta de número, cadê? 950. Vejam a pergunta. Que pensais daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Está se tratando aqui da questão do suicídio. Penas e gozos terrenos. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar uma vida melhor depois dessa? Vejam a resposta. Outra loucura. Que faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la. Tal ato retarda a sua entrada em um mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir, numa outra reencarnação, terminar esta vida, que ele ceifou por uma falsa ideia. Uma falta, seja qual for, não abre nunca o santuário dos eleitos. Olha a profundidade desta resposta a essa pergunta. Porque todos sabemos que o suicídio tem sido cada vez mais uma escolha infeliz feita pelos homens e mulheres encarnados, acreditando-se que ceifar a vida vai terminar com os problemas e os sofrimentos. Porque ninguém se mata querendo se matar. Se mata querendo extinguir a dor e o sofrimento. É a causa principal do suicídio. Ou vai encontrar uma vida melhor porque tirou a sua própria vida. E a resposta, me permitam o trecho dela. Tal ato retarda a sua entrada em um mundo melhor, e ele mesmo, o espírito, pedirá para vir terminar essa vida que ele ceifou por uma falsa ideia. Uma falta, seja qual for ela, não abre nunca, jamais o santuário dos eleitos. Muito pelo contrário, fecha-se as portas. Observem, para finalizar a nossa dica de leitura de hoje, a importância de nós começarmos, sejamos neófitos ou não, por esse livro que é a obra básica inicial do Espiritismo. É legal, é importante, é interessante, pode ser uma via de acesso ao Espiritismo, ler romances, sim, nada contra. Nós temos inúmeros, aliás, centenas de dezenas deles. Mas todos eles, quando são fundamentados na teoria básica do Livro dos Espíritos. Então é preferível, até para conhecer determinadas situações do romance, é interessante que a gente conheça as bases, os fundamentos. Porque não adianta decorar, como a gente dizia antigamente, a fórmula daquele problema matemático. Porque vai que um dia a gente esquece. Vai que a gente não se lembre lá um dia, na hora da prova, no nervosismo, toda ela. Perdeu a questão, perdeu a prova. Mas quando a gente conhece o caminho que nos leva a formar a fórmula, a gente nunca esquece. Não tem problema nem medo, nem faz a pesca, nem cola. Percebe? Porque está seguro que sabe como chegar a ela. Quando a gente conhece a base do Espiritismo, a gente não tem medo de encarar frente a frente com a verdade.
independente do que estão dizendo a respeito daquele fenômeno, seja suicídio, seja pluralidade das existências ou reencarnação sobre Deus, eu tenho uma base que me esclarece. Para quem não sabe, encerrando, o lema do nosso canal Roteiro Espírita é Kardec na mente e Jesus no coração. Quando a gente tem Kardec na mente e Jesus no coração, a gente não se engana jamais, nem perde tempo com desvios na existência. Sendo assim, nós encerramos hoje a dica de leitura, essa primeira que muito nos gratifica começar hoje, dia 10, conforme prometido, apresentando para vocês o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, psicografado ou estruturado por ele. Sendo assim, fica a dica para hoje e para os próximos 15 dias, quando retornaremos com a nossa segunda live da leitura da dica de livros. Beleza? Então tá. Boa leitura, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e esperamos estar de volta de hoje a 15 para mais uma dica de leitura. Muita paz, muito obrigado e espero que tenha gostado. Deixa aí as suas impressões sobre esse vídeo e como podemos melhorar nas próximas, tá bom? E lembre-se também de dar o like, de compartilhar essa dica de leitura e de assinar o nosso canal. Obrigado, muita paz, que Deus nos abençoe a todos.